e começar. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou gravando como material complementar para as meninas que fazem parte do grupo de leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Todos os capítulos têm um material complementar e este aqui eu resolvi abrir porque esse ano eu acabei ficando bem menos constante nos áudios do Telegram, e aí, como o último livro que a gente leu já tem um tempinho, eu resolvi abrir esse comentário de leitura aqui sobre o livro Ressentimento, da Maria Rita Kell. Na realidade, é um vídeo em que eu me baseio em algumas coisas que ela traz ali, mas não é uma resenha, não é um comentário aprofundado do livro dela. Porém, é um comentário que vem complementar, então, algumas coisas que nós discutimos em grupo ao longo dos capítulos 12 e 13 de Mulheres que Correm com os Lobos. Então, esse vídeo também tem uma diferença para o grupo de leitura, que é, geralmente a gente tem um vídeo por capítulo, e dessa vez eu resolvi fazer um vídeo para esses dois capítulos, porque como a gente conversou nos nossos encontros, esses dois capítulos eles têm uma sequência bem amarradinha, porque eles estão falando de raiva, perdão, segredo, é, autopunição, enfim, estão falando de várias questões assim que estão enredadas, e o ressentimento pode, embora não necessariamente passe, mas pode passar por essas questões, principalmente com relação àquilo que a gente faz com uma certa raiva ou a percepção de uma ofensa. Para quem está ouvindo o áudio, vai ter ruído, porque eu não estou filtrando este áudio e eu estou com as janelas abertas porque estou com calor. Para quem está vendo o vídeo, vai estar um pouquinho menos intenso aí o ruído, talvez tenha um pouquinho. Então vamos lá. O que é ressentimento, né? Ressentimento, primeiro, a Maria Rita Kell, ela escreve sobre psicanálise, né? E tem bastante interlocução com a literatura, tanto que meu primeiro contato com ela foi na faculdade de letras, né? De vez em quando ela ia lá dar uma palestra, falar alguma coisa e a sala ficava, tipo, lotada. E ela diz, né, claramente no livro, reitera que o ressentimento não é uma categoria clínica da psicanálise. Freud não falou sobre o ressentimento especificamente. Então, ela está tratando o ressentimento como uma constelação afetiva, né? Quer dizer, existem aí vários afetos, várias questões que vão se unir, vários fatores que vão chegar até essa posição ressentida. Quem é a pessoa ressentida, né? A pessoa ressentida é a pessoa que não esquece. Não só ela não esquece, não é que ela não esquece porque ela simplesmente se lembra. Como eu posso me lembrar de ter ido tomar sorvete, de ter feito tal coisa, de ter ido para a praia quando era criança. Não é esse tipo de lembrança. É um trabalho ativo da memória que se recusa a esquecer, e mais do que isso, que não quer esquecer e quer manter essa memória cristalizada de um jeito, né, fixo. Então, essa história aconteceu assim, é assim que eu sinto isso, eu fui vítima dessa ofensa, deste agravo, e eu me recuso a ir adiante, né? Então, o ressentimento privilegia aí o indivíduo e cuida de preservar uma integridade narcísica, quer dizer, esse é o termo que a Maria Rita Kell usa no livro dela. Por quê? Porque eu, a pessoa ressentida, não quero entender, não quero elaborar aquele acontecimento, aquele agravo, de modo que eu me veja, de alguma maneira, riscada, né, na minha integridade, que eu me veja de alguma maneira implicada nesse conflito do qual eu me vejo saindo numa posição desfavorável. Vou dar um exemplo. É um exemplo que ela dá, eu vou parafrasear aqui um exemplo que ela dá bem mais para frente assim no livro, que é mais ou menos assim. A pessoa tinha um carinha lá e ele, por insistência dos amigos, concorreu a uma posição política lá, ele, enfim, foi eleito. E aí ele teve o mandato dele, e quando esse mandato acabou, ele precisava tomar a decisão de tentar, né, aí se reeleger ou não.
E mais uma vez ele tentou, só que ele não se aplicou nisso. Ou seja, ele, assim como outras pessoas que têm essa inclinação a tornarem-se ressentidas, são pessoas que assumem uma posição passiva diante da vida, dos afetos e dos outros, né? Então ele assim, ó, insistiram para eu concorrer, eu concorri, eu fui eleito, eu sou muito bom, então logo serei eleito novamente, não vou me esforçar para isso, porque afinal de contas esse jogo é sujo. O ressentido, então, é uma pessoa que também quer ganhar o jogo, diz Maria Rita Kel, sem jogar o jogo, né? Então, o que isso quer dizer? Ele quer ser reeleito, mas ele não está disposto a fazer o que é necessário para ser reeleito. E aí ele vê os outros fazendo e ele fica assim, ai, que barbaridade, que coisa horrorosa, porque a política é suja, porque isso, aquilo, né? E a gente sabe que você pode assumir uma postura ativa no seu trabalho, nos seus negócios, na política, na sua vida, sem sair de uma posição ética, né? É possível você jogar o jogo de maneira ética, mas a pessoa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso porque, né? Como se ela dissesse, eu sou bom demais para isso, eu sou bom demais, eu sou íntegro demais para me rebaixar a ficar fazendo campanha, porque fazer campanha é coisa de quem não tem eleitores, é coisa de quem não se banca sozinho, né? Enfim, é para os outros. Eu não vou fazer, porque eu sou muito ético, eu sou muito bom, eu sou, né? Já me elegeram uma vez. E aí, esse cara, o que acontece? Ele não é reeleito. E aí, justamente, a forma como ele justifica não ter sido reeleito é: ah, eu não fui reeleito porque eu sou muito ético. Eu não fui reeleito porque eu sou muito certinho, eu faço tudo certinho. Nesse mundo, quem faz as coisas certinho não tem vez. Então ele assume ali uma postura de lamentação, uma postura queixosa diante dessa derrota, né? E o ressentimento, ele não é uma posição que surge, né, ou que a gente assume simplesmente porque a gente foi derrotado, ou foi ofendido, ou perdeu, porque na vida a gente perde, né? E acho que perde muitas vezes, perde mais do que ganha. Mas não é assim, são as derrotas que nós sofremos, pelas quais nós não lutamos, né? Então, no ressentimento, existe algo nessa perda, fracasso, ofensa, agravo ou percepção de que essas coisas ocorreram, que tem a ver diretamente com uma postura que a pessoa assumiu ali dentro daquele conflito, ou seja, ela não fez algo que ela deveria ter feito, ela não se impôs, de repente, ela não se posicionou, ela não se empenhou, ela não se esforçou, ela não esteve ativamente engajada ali. E aí ela se ressente daqueles que estiveram. O ressentimento não é nem um pouco idêntico à inveja, porém, muitas vezes a pessoa ressentida pode sentir inveja, né? E aí a pessoa que está ali, né, sofrendo esse ressentimento, ela se crê merecedora de um reconhecimento, de um ressarcimento que na verdade, ela não vai de fato obter, porque ela vive, como diz Nietzsche e como diz a Maria Rita Kel, reitera várias vezes esse termo, ela se nutre de uma vingança adiada. O ressentido, ele alimenta uma vingança adiada, porque veja só, a ofensa, o agravo, a perda, o fracasso, qualquer coisa que seja que me faça sentir, putz, fico mal com isso, né? Eu posso sentir raiva disso, me fizeram mal, me passaram a perna, ou eu sei que eu sou boa e ainda assim eu não fui escolhida, ou enfim, né? Vocês podem aí pensar em exemplos numerosos que vocês devem conhecer, pessoais ou enfim, de pessoas que vocês conhecem. Essa pessoa, ela vai ter três saídas possíveis dessa posição. Quais são as saídas, né?
a saída de se sentir ofendido, de se sentir injustiçado, de ficar com raiva ali, né? Diante desse agravo. Uma posição é a vingança, tá? E a vingança não precisa ser dirigida ao outro necessariamente. Até outro dia escrevi um post sobre isso, né? A melhor vingança pode ser você vingar no sentido de você dar certo, de você ter algum êxito na sua vida, alguma coisa que faça você sentir que você, né, se sente bem. E o que quer que seja isso para você, né? Você está em paz, é estar bem o suficiente, você conseguir alguma coisa que você estava batalhando para conseguir, você ter ali a sua vida mais ou menos ordenada, sua rotina mais ou menos funcionando, é qualquer coisa, porque isso é individual de cada um. Mas pode ser a vingança uma saída, né? Então, eu fico mal com esse agravo, com essa ofensa. Uma das saídas é a vingança. Posso me vingar. Posso me vingar dirigindo essa energia, né, investindo essa energia em coisas que me possibilitem expandir, avançar. Posso me vingar da pessoa também. Não recomendo, mas pode. É, é uma saída, né? A segunda saída é o perdão. E aí, né, o perdão, que inclusive é um tema que a Clarissa Pinkola trabalha no capítulo 12, a gente não precisa entender o perdão, nem como achar que aquilo ficou tudo bem, nem numa ótica, numa perspectiva religiosa. E a gente não precisa perdoar, tá? É só que é uma saída possível. E aí a Clarissa é interessante nesse ponto, porque ela faz todo um trabalho em torno dessa coisa do perdão, dizendo que a gente pode perdoar em etapas ou perdoar parcialmente, né? Quer dizer, eu posso perdoar um pouquinho, perdoar uma parte, tá? Depois vocês leem o capítulo, ou as meninas, enfim, releem o capítulo para lembrar desse pedaço. Mas perdoar no sentido de uma liberação, no sentido de que isso de repente não me afeta mais tanto como já me afetou, ou eu de alguma maneira consigo tirar o peso, a importância, né, que determinado acontecimento, determinada pessoa, determinada fase da vida tiver. Então, o perdão é uma saída para essa sensação de ofensa, assim como a vingança. E a terceira saída, que não é uma saída, né, uma espécie de paralisia, mas a outra saída é o ressentimento. A Clarissa não usa a palavra ressentimento, mas ela fala uma coisa muito interessante, né? Ela fala, eu não vou ficar procurando, senão vou demorar muito, mas ela fala que numa determinada época da vida, a gente vai tomar uma decisão psíquica, uma decisão subjetiva, uma decisão que não é uma decisão que você senta, para e fala, né? Mas é a decisão de ser ou não uma pessoa amarga. Isso tem a ver com ressentimento, sim, né? Tem a ver com ressentimento, sim. Quer dizer, chega um ponto da vida que a gente vai acumulando. A Clarissa, inclusive, ela localiza, né, esse ponto ali, mais ou menos, digamos, por volta dos 40 anos, né? 30 e poucos, 40 anos. Por quê? Porque aí muita coisa já aconteceu, né? Teve muito acúmulo já. Muito acúmulo, inclusive, relacionado a questões centrais na vida de uma pessoa, né? Então, por volta dessa, gente, eu tô louca, porque eu sempre tenho um elástico no meu, assim, raramente não tenho um elástico em mim. E eu tô querendo prender esse cabelo, tá me irritando. E eu não tô com elástico. Eu não vou levantar, pausar, pegar elástico, não. Vou esconder ele aqui atrás, que daí eu começa a me irritar. É, enfim, nesse ponto da vida, muita coisa que é central na vida de uma pessoa já aconteceu ou já deixou de acontecer, né? Por exemplo, por volta dessa idade, muitas vezes, na maioria das vezes, eu sei que existem exceções, mas na maioria das vezes, para uma mulher, já se determinou ali, né, por volta dos 30 e poucos, 40 anos, se ela vai ter um filho ou não, se ela vai formar uma família ou não, como que está a carreira dela, que faculdade ela fez ou deixou de fazer, quer dizer, claro que a gente sempre tem a possibilidade de reinventar um monte de coisa na nossa vida, inclusive ir fazer faculdade aos 70 anos. No entanto, o que eu estou dizendo é, nessa faixa de idade, geralmente a gente já teve um acúmulo de experiências, um acúmulo de certos fracassos,
um acúmulo de desapontamento, sabe? De frustrações, e pode ser um acúmulo também de sensações de ofensa ou de agravo, ou de ter, né, sido injustiçada de alguma forma, todos esses acontecimentos que podem promover aí a sensação, né, de ressentimento. Então, quando ela fala sobre, em algum ponto da vida, a mulher toma uma decisão, que não é uma decisão consciente, né, sobre se tornar ou não uma pessoa amarga, claro que os homens também, né, mas a Clarice está escrevendo para nós, mulheres, ela está dizendo assim: em algum momento, a gente assume uma posição diante dos acontecidos da nossa vida que vai ser uma posição ou passiva e ressentida e que vai viver olhando para o passado, e como diz Maria Rita Kell, né? E acho que ela está parafraseando Nietzsche quando ela diz isso: a vontade não pode querer para trás. A vontade não pode querer para trás. Então, assim, se arrependeu, ou algo não saiu como você queria, ou algo te aconteceu e acontece para todo mundo, né? Um monte de coisa, enfim. Não adianta a vontade de querer para trás, entende? A vida tem que querer agora, a vida que quer se expandir agora, só tem a vida de agora para se expandir, para querer, né? Para aumentar sua potência, para exercer essa potência, essa força no mundo. Mas a pessoa que está amarga ou ressentida, ela fica querendo para trás, quer dizer, ela fica querendo que algo que não tem possibilidade de reavaliação seja reavaliado, né? E nutrindo aí essa vingança adiada. E eu comecei a falar tudo isso, né, por conta da questão dessa proteção, né, narcísica. Por que isso? Porque, veja, se a pessoa está esperando alguma espécie de reconhecimento, se ela acha que o prêmio que a fulana ganhou tinha que ter sido dado para ela, se ela acha que ela foi prejudicada porque não viram o quão boa ela era, o quão imensa ela era, se ela se achava tão íntegra, tão ética, tão acima dessas frivolidades do tipo precisar jogar o jogo para poder ganhar, ela então não quer arriscar nada, né, que possa mudar essa visão, né, de si mesma, que possa arranhar ali essa imagem que ela está nutrindo, que ela luta para preservar de si. Gente, tem um monte de citações muito bacanas, porque olha quantas páginas, né, eu escrevi. Depois eu vou mostrar o livro, que eu não mostrei o livro, né? Páginas e páginas e páginas e páginas. Ó. Coisas maravilhosas aqui que eu fui escrevendo. Isso só sobre os 3 primeiros capítulos, tá? Mas eu começo a falar, daí eu começo a falar. E aí eu não consigo ir me guiando por tantas e tantas citações assim, né? Então, tô falando aqui, mas. Então, por isso, voltando, retomando, aí eu vou tentar só achar uma coisinha interessante aqui para trazer para vocês, mas existe essa manutenção do ressentimento para preservar essa integridade, para preservar esse senso, né, de que eu sou bom, eu sou íntegro, eu sou ético, eu sou, né, e eu só não fui valorizado. Não fui valorizado, não fui visto por quem? Por este outro, diante do qual, né, a pessoa ressentida, fica ali numa dependência, né, uma dependência, porque a pessoa ressentida, ela vê o outro como tendo mais poder, né, mais autoridade, mais voz para me reconhecer. Então eu fico ali esperando, você não vai me dar, você não vai me dar isso que eu quero, isso que eu sinto que eu preciso, isso que eu sinto que eu mereço. Eu estou bem aqui na sua frente, você não está vendo como eu mereço isso tudo? Então, é essa posição da pessoa, uma posição de dependência. Então, eu fico esperando ali o outro me dar alguma coisa que eu acho que me pertence, já é minha, só que o outro não está me dando, isso me irrita, entende? Me deixa nervosa. E aí eu fico ali nutrindo o quê? Essa vingança adiada, essa reação adiada. Reação adiada porque quando a pessoa ressentida ela volta na cena, ela pode se dar conta, inclusive, de que ali
quando ela foi ofendida, e, gente, eu tô falando assim, mas é claro que a ofensa pode ter sido real, tá? Não é que a pessoa inventou necessariamente, muitas vezes é só uma percepção ali para aquela pessoa, teve aquele, né, afetou daquela forma, enfim, é subjetivo, mas é claro que pode ter acontecido algo, nossa, uma sacanagem, né? Uma sacanagem que aconteceu com a pessoa, mas nem todo mundo que passa por uma questão difícil vai se tornar ressentido, né? Nem todo mundo que sofre um dano, né, que tem um prejuízo, vai se tornar ressentido. Então, a pessoa, quando ela volta ali na cena dessa ofensa, ela pode pensar, putz, ali eu tinha que ter me posicionado, ali eu tinha que ter, né, ali algo eu não fiz, algo eu tive em mãos e eu não falei. Então é essa reação, né? Essa reação que não aconteceu e que não vai acontecer e que é nutrida em direção ao futuro, né? Como essa vingança. Então veja como essa pessoa, ela fica ali numa posição em que, por um lado, ela olha para o passado o tempo todo, porque esse passado tem esse trabalho ativo de memória, super investido de memória para não esquecer, eu não vou esquecer. Eu me recuso a esquecer e eu nutro essa história e faço a manutenção dessa história de forma cristalizada e fixa. Por outro lado, eu penso neste futuro que não chega nunca, que é o futuro onde eu me vingarei, né? Onde essa minha reação adiada, onde essa minha vingança adiada vai acontecer. Essa pessoa ressentida, né? Ela prefere gozar na fantasia dessa vingança do que de fato se colocar no jogo, se engajar com a vida, né? Assumir uma postura mais ativa diante daquilo que lhe acontece, diante daquilo que ela quer, diante daquilo que ela deseja, né? Freud, apesar de não falar do ressentimento, ele, em algum texto que eu não me lembro qual é, mas que a Maria Rita Kel cita, deixa eu mostrar a capa do livro. Chama só Ressentimento mesmo, tá? Ressentimento, da Maria Rita Kel. Ela fala que Freud comenta sobre uma certa covardia moral. Covardia moral que a Maria Rita Kel, ela vai, então, dizer que corresponde, né, essa postura ressentida, na medida em que o ressentido, ele renuncia ao seu desejo em nome da submissão a um outro, né? Só que essa pessoa que faz isso, como a gente falou, né, nessa relação de dependência com o outro que vai me reconhecer, que vai me valorizar, que vai me dar aquilo que eu acho que eu mereço, que é meu, ela abriu mão, ela colocou para o outro, né, essa tarefa, e ela vai cobrar, ela quer cobrar este outro pelo desejo que ela se negou, né? Então, nesse processo todo surge mágoa, pode surgir luto, pode surgir um monte de. Pode surgir raiva, mágoa, tristeza, melancolia, e tudo isso não é o ressentimento ainda, né? O ressentimento, ele vem quando a pessoa quer que o outro faça esse ressarcimento e quer ali esse reconhecimento pelo qual ela não se esforce. Então, a percepção da derrota, ela passa para uma percepção de vítima, né? Se eu me sinto magoada, se eu me sinto com raiva, se eu me sinto triste, se eu me sinto ali, enfim, se eu faço um luto de alguma coisa que deixou de acontecer, ali eu posso estar numa posição de fracasso, posso estar numa posição de derrota, posso estar me sentindo, né, queixosa por um momento. Se eu atravesso disso e avanço, eu não me ressinto. Eu me ressinto quando eu passo da derrota à posição de vítima. Na derrota, eu perdi. Na posição de vítima, algo me foi tirado. É diferente, vocês entendem? Eu me atrapalhei um pouco porque eu comecei a olhar as situações, daí eu quero trazer um monte de coisa e tá fora do meu discurso espontâneo, né? Então, eu vou só pegar aqui alguns trechinhos, agora de propósito, né? Já que eu já dei um panorama inicial, para ver se tem alguma coisa interessante
Dentro dessa questão, né, do reconhecimento, vou ler alguns trechinhos que ela traz, que são assim, o sujeito, no ressentimento, o sujeito preserva a convicção de sua integridade, projetando as representações do mal no mundo à sua volta. Então, justamente, eu sou vítima, eu sou bom, os outros que são maus. Depois ela diz assim: a reivindicação do ressentido é de que reconheçam que ele vale por si, pelo que ele é, sem que esse valor precise se realizar no mundo, no espaço público, no trabalho, no vínculo com os outros. Dessa forma, ele evita pôr à prova o autoconceito que procura manter a seu respeito, assim como os altos ideais aos quais pretende corresponder, ideais cuja pureza é diretamente proporcional ao sigilo com que o ressentido os preserva para uso próprio na fantasia. Então, veja, né? A pessoa quer ser reconhecida sem se expor minimamente à vida, né? Ela vai se empobrecendo nesse sentido. Que mais? Vou pegar aqui para a gente olhar. É, muito importante, né, nessa posição ressentida é a sensação de privação, né? De privação. Então, tem alguma coisa na pessoa ressentida que sente uma falta, que percebe ter sido privada de algo, mas no ressentimento, essa privação, ela não é vivenciada de fato, ela é suposta, né? Ela é suposta. E a gente vê que ela é suposta muitas vezes, porque a pessoa ressentida é comum que ela conte a história dela a partir desse momento que ela se viu vítima, né? E aí os não consigo, né? Eu não consigo, todas as inibições, todos os fracassos e todos os problemas, todas as coisas ficam condicionados a este acontecimento do passado. Não raro, então, a pessoa que se vê numa posição ressentida, ela vai o quê? Dizer, eu não consegui, vamos supor, né, que a pessoa não conseguiu uma vaga de emprego, ou que a pessoa foi abandonada por um parceiro, por uma parceira, algo nesse sentido. Então a pessoa passa a contar os outros acontecimentos da vida dela a partir desse. Porque você sabe, né? Eu não consegui depois concluir meus estudos ou fazer uma pós-graduação, porque eu fiquei. Tiraram minha vaga naquela época, e aí eu precisei trabalhar, nossa, num lugar muito pior, e daí muitas mais horas, eu não consegui, a minha vida mudou completamente, não, tudo passou a dar errado a partir daí. Ou então, é, nossa, ele me largou, ou ela me largou, e aí desde então, nossa, é muito difícil para mim, porque eu tive que, né, sei lá, pegar todas as coisas e colocar numa caixa, e foi horrível, e enfim, gente, não tô boa hoje de imaginação, mas depois disso eu não consegui me relacionar, porque essa pessoa me traumatizou, e daí também fica difícil para mim manter as amizades, porque eu não confio em ninguém, porque eu não sei o quê, porque daí então já não consigo mais nem me sustentar, porque né, como se fosse ali um efeito dominó nesse sentido. Essa privação, né, da qual a pessoa está se queixando, não é uma privação que ela viveu de fato, é uma privação que ela supõe, porque ela, da mesma forma que ela coloca, condiciona, né, as questões ali que dão errado, né, que na percepção dela dão errado na vida dela, por conta do evento pelo qual ela se ressente, ela também imagina como tudo estaria certo, belo, fabuloso e perfeito caso ela não tivesse sofrido aquele agravo. Mas então, veja bem, se o Joãozinho não tivesse roubado ali o meu caminhão quando a gente estava no parquinho, e a gente tinha 8 anos de idade, então, nesse momento, eu seria presidente da empresa e tal, né? Então, a pessoa, ela supõe uma série de ganhos ali, se esse agravo não tivesse acontecido. Nesse sentido, que a vontade não pode querer para trás. Isso já aconteceu,
já aconteceu. Agora é o que você tem em mãos, né? O que você tem em mãos? Qual que é o contrário, né, da pessoa ressentida, da pessoa que tem essa covardia moral? O que seria uma coragem moral? Seria uma responsabilidade. Responsabilidade. Responsabilidade pelo seu desejo, pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelas suas perdas, responsabilidade. Nem preciso entrar aqui na questão de que responsabilidade e culpa são completamente diferentes, tá? Então, o ser responsável eu assumo um cuidado com isso. Eu assumo um cuidado com isso. Eu não vou pegar isso que me aconteceu e jogar na mão do outro. Eu não vou pegar isso que me aconteceu e ficar pedindo para o outro vir me ressarcir. Eu não vou ficar fazendo isso. Não vou ficar numa posição passiva. Eu vou assumir uma postura ativa e uma postura de que, de repente, reavaliando, elaborando, observando o que aconteceu naquele conflito, de repente, assim como a história do cara que não se reelegeu, eu poderia ter jogado o jogo. De repente, a questão é que eu não estou jogando o jogo, né? A gente vê muito isso, essa coisa do jogo que a Maria Rita Kel traz, né? As coisas do jogo essa coisa do jogo é muito real. E essa coisa do jogo acontece muito na inveja, né? Porque assim, na inveja, a pessoa olha, vamos supor que a pessoa leu vários livros, ou a pessoa ficou super forte, ou a pessoa fez alguma coisa que exige ali um tempo, né, um esforço. E aí a pessoa olha e fala, fica, né, sente inveja ali, sente inveja disso que o outro obteve, né, disso que o outro tem. E na inveja é sempre o par, né? A gente não tem inveja da Gisele Bündchen. A gente não tem inveja, né, de uma pessoa que está muito assim, além, muito acima, né, de onde a gente se vê. A gente tem inveja do vizinho, a gente tem inveja do colega, a gente tem inveja, né, de uma pessoa que te perceba como mais ou menos para. E aí ela tem um negócio que era para eu ter, o que eu quero ter e eu não tenho. Tanto na inveja quanto no ressentimento existe isso de querer ganhar um jogo sem necessariamente jogar, né? Porque quando você joga, você se empenha, você se coloca, você está ativamente ali. Quando você não joga, você fica olhando e achando, de repente, que você é bom demais para ter que jogar esse jogo que está todo mundo jogando, mas você também quer o benefício, você também quer os ganhos, né? Você quer os ganhos. E quais ganhos você está tendo na posição ressentida? A proteção do seu próprio narcisismo, né? Esse é o ganho que você está tendo. Enfim, mais ou menos isso, gente, que eu trouxe para vocês, porque é o seguinte: depois ela fala muito de Nietzsche. É muito boa essa parte do Nietzsche, porque Nietzsche trabalhou muito ressentimento. Trabalhou ressentimento a partir da teoria dos afetos, né? Trabalhou ressentimento de uma forma muito contundente, principalmente no livro Genealogia da Moral. E ele, né, trata ali o ressentido como um fraco, né? Porque Nietzsche usa esses termos fraco, forte, enfim. É uma pessoa que se entrega ali sem lutar. É bem interessante. Então, vale a pena ler. Mas isso que eu trouxe aqui, né, apesar de eu não ter entrado no Nietzsche, tem bastante coisa que entra em consonância com o que a gente já conversou. O que eu trouxe aqui foi um comentário bem livre, né, bem tranquilo, a respeito dos 3 primeiros capítulos do livro, né? Eu me baseei aqui em coisas que ela trata nos 3 primeiros capítulos do livro. Tem a introdução, aí ela traz o ressentimento na psicanálise, Nietzsche e o ressentimento, né? Perdão, a introdução e os 2 primeiros capítulos, né? O terceiro capítulo ela já vai entrar na literatura e depois nas políticas do ressentimento, e esses eu não achei que eram pertinentes exatamente para os temas do grupo de leitura, que dizem muito mais respeito a pensar, né, as situações aí de forma mais pessoal e não pensar na estética ou nas políticas, né, do ressentimento. Mas são temas também
super interessantes e que, para quem for ler o livro, vale super a pena seguir. Esse livro eu li ele faz bastante tempo, daí eu estava relendo esse comecinho, ele é de 2004, uhum, originalmente, né? E eu estava relendo para gravar esse vídeo e achei super. Acho que aproveitei mais essa leitura dessa vez do que outras vezes, do que da outra vez que eu li. Mas enfim, vou parar por aqui, né? E lembrando então que este vídeo eu gravei por conta da questão da raiva, que tá lá no capítulo 12. E segredo, a vergonha, né? Temas aí que vão se enredando em torno da percepção de ter sido vítima de algo, às vezes de uma culpa também, de uma forma diferente, mas para quem acompanhou os encontros desses dois capítulos, vocês veem que tá super amarrado, né, com essa temática, tá super amarrado porque a gente está falando de pontos de fixação, né? No segredo, no ressentimento, né, essa percepção de agravo, são pontos de fixação. Então, eu me fixo ali naquele ponto e eu não avanço a partir daí, eu não expando a partir daí, eu fico ali como se fosse patinando mesmo, né, em torno daquela questão. Então, espero que vocês tenham gostado desse comentário, né? Um comentário breve aqui, só para situar a gente um pouco nessa questão, que eu acho uma questão super importante, uma questão bastante recorrente também, essa do ressentimento. E a gente se vê agora, logo logo, né? Que a gente vai fazer o encontro do capítulo 14. Estamos acabando nossa sequência de encontros, hein? Então, vejo vocês logo logo. Deixa eu parar essa gravação aqui e aqui. Obrigada, gente.